Você já pensou em mudar de área? Trabalhar com uma coisa completamente diferente do que você faz hoje? Fica sabendo então que você não está sozinho nessa. Isso já passou pela cabeça da maioria dos profissionais, inclusive da minha. Então fica nesse vídeo que eu vou contar um pouco da minha história de carreira e vou dar algumas dicas e vou contar coisas que também deram errado. Olá, eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista em cibersegurança e privacidade e trabalho há mais de 15 anos protegendo empresas e sistemas. Então vamos começar contando sobre como eu comecei na área de tecnologia. Eu morava na cidade de Londrina, no Paraná, e trabalhava como assistente administrativo. Eu comecei a usar os computadores como um usuário. Lá nesse escritório onde eu trabalhava, haviam os técnicos de informática. E eu comecei a ver aquela profissão, comecei a querer trabalhar com aquilo, queria saber como que os computadores funcionavam por dentro, como é que trocavam as placas, como é que montavam um computador. Então eu busquei um curso no Senai, fiz esse curso, mais tarde eu virei professor nesse curso também e com posse no meu certificado eu comecei a visitar empresas que trabalhavam com suporte à informática, vendiam computadores, que eu queria trabalhar nessa área. Então uma empresa me deu a oportunidade de trabalho e eu comecei a trabalhar nessa área de tecnologia. Depois de trabalhar como técnico, de computação, eu comecei a procurar cursos de programação. Eu vi que tinha uns caras que trabalhavam com redes de computadores, no mercado mais corporativo. Então eu cheguei para o meu gerente e falei, eu quero trabalhar com esse negócio aí de redes. Então primeiro aprende, vê como que faz isso e eu te darei uma oportunidade então para trabalhar com redes. Só que a empresa não queria me ensinar, ela queria que eu já estivesse pronto. Então eu busquei um curso na região, comecei a trabalhar com redes Novell Network e redes Windows, também a parte de cabeamento. Depois disso eu fiz certificação Novell, fui trabalhar como consultor de produtos da Novell, então me especializei também na área de Linux. Tudo que eu sabia fazer com Novell, eu fazia com Linux também, mais a parte de internet, fui conhecendo um pouco mais. Então a dica é sempre planeje o seu próximo passo. Então se você está numa posição, quer trocar de profissão, dentro da sua área de atuação ainda, sempre veja o que aquele profissional precisa, se precisa ter um treinamento, se você precisa aprender. Então sempre planeje qual é o seu próximo passo na sua carreira profissional. Como que eu cheguei a trabalhar na área de segurança? Foi um pouco por acidente. Quando eu trabalhava com Linux, eu trabalhei com Firewall, cheguei a trabalhar com IDS e IPS. Não era nada muito focado na área de segurança, era mais focado em infraestrutura. Aprendi porque os servidores que eu trabalhava começaram a ser hackeados. Então eu comecei a pesquisar um pouco sobre forense, como que fazia para buscar os logs, descobri como que um atacante entrou num servidor que eu dava manutenção. Em 2004 eu tive uma oportunidade de trabalhar num projeto da Novell em Brasília, através de uma empresa que eu já tinha trabalhado no passado. Eles me fizeram o convite de trabalhar como um PJ, um consultor independente, mas porque eu tinha conhecimentos em Novell Network. E lá eles estavam instalando um produto de segurança que a base era o Novell Network. Na época o produto chamava Novell iChain. Então por eu ter o conhecimento em Novell Network, eu comecei a trabalhar na área de segurança. E lá também eles trabalhavam com o diretório LDAP da Novell. E eu já tinha conhecimento do diretório LDAP. E aí eu comecei a ver que existia um mercado de gestão de identidades e acessos. Então foi assim que eu fui parar na área de segurança. De lá para cá, me especializei mais, fui procurar outros conhecimentos, até chegar onde eu cheguei hoje. Então a dica aqui é aproveite as oportunidades. Nunca se sabe onde essas oportunidades vão te levar. Às vezes vão te levar num caminho que você nem imaginava trilhar. Bom, como que foram as transições entre os empregos, as entrevistas? Então lembra que eu era assistente administrativo e eu queria migrar de área. Fiz o curso, peguei o certificado de montagem e manutenção de computadores e comecei a bater nas portas das empresas pedindo uma oportunidade de emprego, Fiz algumas entrevistas e consegui. Numa outra oportunidade, eu fiz o planejamento de me mudar para Curitiba, para trabalhar numa empresa maior, que tivesse acesso a grandes empresas onde eu pudesse crescer profissionalmente. Então foi muito
muito curioso, eu encontrei 4 empresas em Curitiba que trabalhavam com Novell. Eu, na época, já era certificado administrador de redes Novell e eu simplesmente botei a cara, mandei um e-mail. Em tal dia vou estar em Curitiba e gostaria de fazer entrevistas para a área de consultoria em redes Novell. Eu já sou certificado Novell, quero me mudar para Curitiba e gostaria de saber se você quer fazer uma entrevista comigo. Então, eu perguntando para as empresas se eles queriam fazer uma entrevista comigo. Das 4 empresas, somente uma me respondeu. Viajei de ônibus à noite, cheguei no outro dia na cidade de Curitiba, passei o dia todo em Curitiba. Final da tarde eu fui fazer a entrevista na QualityWare, que me aceitou. E depois, passado alguns dias, eu me mudei para trabalhar com eles. Para trabalhar na Novell, nessa empresa que eu trabalhei em Curitiba, eles me contrataram como PJ, um consultor independente, em um projeto da Novell em Brasília. E aí eu fui para Brasília, conheci funcionários da Novell que estavam em Brasília e fui ali na base da amizade, conhecendo, apresentando, mostrando meu trabalho e falei, olha, eu gostaria de trabalhar na Novell em São Paulo. Como é que faz? Vocês me indicam para uma vaga? E aí eles me indicaram para um projeto que ia rolar na Embraer como PJ. E eu aceitei, porque eu já era PJ da empresa de Curitiba, eu fui direto PJ da Novell. A Embraer não aceitava que uma empresa tivesse terceiros. Eu teria que ser funcionário CLT da Novell. E a Novell foi obrigada a me contratar. Foi legal porque eles me contrataram, mas eu também já tinha na cabeça o seguinte, bom, quando terminar esse projeto, a empresa pode me mandar embora. Então, eu agarrei aquela oportunidade, fiz aquele projeto maior sucesso e me dediquei bastante para eles verem valor no meu trabalho profissional e eu acabei ficando na Novell. Então, a minha esposa conseguiu uma oportunidade de ir para a Inglaterra e, novamente, eu apliquei aquela mesma técnica de buscar empresas na Inglaterra que já trabalhassem com produtos da Novell. E aí eu me apresentei como um funcionário da Novell que precisava se mudar para a Inglaterra, porque a esposa estava de mudança, e aí eu queria uma oportunidade de trabalho. Meu inglês não era muito bom, e aí os caras marcaram uma entrevista em inglês. Eu reservei uma sala lá dentro da Novell e com o maior silêncio do mundo, tentei me concentrar para aquela entrevista e consegui a vaga. Então eu passei nessa entrevista, não sei como, em fevereiro de 2008, eu me mudei então para a Inglaterra para poder trabalhar com eles lá. Depois disso, voltei para o Brasil, trabalhei também na CA Technologies, e trabalhei também na IBM. Então a dica que eu dou aqui é: corra atrás, faça contatos, peça oportunidades de trabalho, porque às vezes o gerente não tem como adivinhar que você quer mudar de área, que você quer trabalhar com outra coisa. Se exponha. Gostaria de um dia trabalhar com essa outra área para testar, ver se é algo que eu gosto, se eu me dou bem nessa função. Vai atrás, porque às vezes as oportunidades estão escondidas. Com relação à faculdade, em graduação, eu comecei 3 faculdades e não terminei. Fui terminar a 4ª faculdade que eu tinha começado. A primeira vez que eu tentei começar um curso de graduação, eu visitei as universidades para conhecer o curso, para conhecer os professores, para falar com o coordenador do curso. Foi assim, praticamente um sonho. E aí eu escolhi engenharia da computação. Eu falei, nossa, vou me formar em engenheiro da computação, vai ser super legal. Mas nem tudo que a gente planeja dá certo. Esse foi meu primeiro histórico de uma grande falha, que foi tentar estudar engenharia da computação. Eu, obviamente, não era muito bom em matemática e eu reprovei na disciplina de cálculo e física no primeiro ano. Aí, no segundo ano, você podia levar até 2 matérias como dependência. Comecei a fazer o segundo ano estudando as outras 2 matérias. Aquelas matérias eram base para o segundo ano. Então, no segundo ano, eu não conseguia me dar bem em cálculo 2, nem em física 2 e também não tinha tempo suficiente para me dedicar às matérias do primeiro ano. Ou seja, virou uma bola de neve e não tinha como, eu desisti. Então assim, não tenha vergonha de desistir, às vezes é o melhor caminho. Mudei de faculdade e comecei o curso de processamento de dados, ainda em Londrina. Depois de um tempo, eu decidi mudar para Curitiba e aí, de novo, cancelei a faculdade, era a minha 2ª faculdade, parei porque eu mudei de cidade. Em Curitiba, eu comecei a minha 3ª universidade, 3ª faculdade, também na área de sistemas de informação.
certificação. E aí eu tive a oportunidade, a empresa de Curitiba quis abrir uma filial em Londrina, cancelei a minha terceira faculdade que eu tinha começado em Curitiba e voltei para Londrina. Em Londrina, eu aguardei um tempo de adaptação e aí eu comecei novamente a fazer o curso de tecnologia em processamento de dados, porque era um curso de 3 anos, então rapidamente eu ia conseguir terminar esse curso e finalmente ter minha graduação, porque quando eu comecei, então eu já estava velho para os outros. Na minha turma de processamento de dados, eu tinha colegas de classe com 17 anos, então eu gastei um tempo trabalhando, me profissionalizando, tudo bem, mas eu já estava ficando atrasado em termos de graduação. Então a dica que eu dou aqui é o seguinte, não tenha medo de desistir de uma faculdade, não tenha medo de trocar o seu curso de faculdade, vai ser prejudicial um pouco para você, mas é melhor você às vezes trocar o seu curso e fazer algo que você goste, que você vai se dar melhor, do que ficar perdendo tempo numa coisa, se formar e não explorar aquilo depois. Só que também não deixe para muito depois. Vai chegar um ponto que eu troquei de 3 faculdades, na quarta eu falei, agora eu tenho que fazer. Quando eu estava fazendo a quarta faculdade, surgiram oportunidades de mudar de novo para Curitiba, para São Paulo, e eu pensei, não é a hora, eu preciso concluir minha graduação. Tem certas horas que você tem que se apegar e falar, vamos terminar esse projeto aqui, vamos terminar esse trabalho e depois a gente explora as outras oportunidades. Bom, certificação de produtos. A minha primeira certificação de produto eu tirei foi a certificação de administrador de redes Novell. Na época era o Network 5, paguei um curso do meu próprio bolso, paguei um curso na cidade de Curitiba, um curso autorizado, um curso oficial da Novell, curso de 5 dias. Depois daquele curso eu fiz a prova e passei na prova. Então foi meu primeiro certificado, a certificação profissional. Foi muito bacana, só que eu esperava que com a certificação as empresas, minhas clientes, empresas clientes, elas me dariam mais valor à certificação profissional, o que não ocorreu. Então eu não consegui mais clientes por conta da certificação e eu não consegui elevar o meu valor, meu custo hora por conta da certificação. E isso me frustrou um pouco, porque eu imaginava que a certificação fosse uma coisa que não era. Mas valeu a pena, porque depois eu almejava fazer a certificação de engenheiro Novell, a CNE, e para isso eu precisava concluir outros 5 cursos. Eu me lembro que na época eu fiz a conta e se eu fosse pagar os cursos, as provas e tudo mais, eu gastaria um total de $15 mil. E aquilo era impraticável para mim, não dava para eu gastar todo esse dinheiro. Então foi aí que eu pensei em me mudar para Curitiba, trabalhar numa empresa em Curitiba que eu pudesse ganhar mais e tivesse mais oportunidades. Lá na QualityWare, eu fiz uma proposta para os meus gerentes, que eles comprassem os livros e eu estudasse por conta e montasse os laboratórios de exames e depois dos simulados eu ia lá e fazia a prova. Esse processo deu muito certo, a empresa comprou os livros eram compartilhados entre os consultores, várias pessoas conseguiram a mesma certificação e foi um trabalho em conjunto. A gente estudava, fazia os exercícios, fazia os simulados e prestava a prova. Das 5 provas que precisava, eu reprovei em apenas uma, mas depois de mais ou menos 6 meses, eu consegui a minha certificação de engenheiro Novell. De lá para cá, eu consegui muitas outras certificações de Linux para desktop, várias certificações de produto, que valeu bastante, não por conta da própria certificação, mas porque me fazia estudar aquilo. E uma vez que você é certificado, você tem um pouco mais de confiança no seu próprio trabalho, porque você pensa, olha, eu passei numa prova que avalia os conhecimentos desse produto, então eu sei lidar com esse produto. E aqui fica a minha dica. Se você tiver a oportunidade de fazer certificações profissionais, certificação de produto, corra atrás, estude, faça seus próprios laboratórios, não necessariamente precisa investir num treinamento oficial, mas estude em casa e faça as provas. Uma vez que você estiver certificado, a certificação não te garante muita coisa, mas ela abre portas, abre oportunidades para entrevistas de emprego em algumas empresas. Então confie
vi na certificação nesse ponto de autoconfiança profissional e abertura de portas para empregos e oportunidades de negócio. Com relação às certificações de segurança, a primeira vez que eu ouvi falar da certificação CISP, alguém comentou que já havia um profissional CISP contratado na Novell e que ele tinha um salário muito legal, muito bacana, e que eram poucas as pessoas que conseguiam atingir aquela certificação. Então, aquele misto de desafio e mais conhecer mais da área de segurança me cativou. E aí eu falei, eu quero fazer essa certificação. Comprei livros, comecei a estudar por conta, tinha apostilas e tudo mais. E eu via que não era o suficiente, eu precisava mais. Então eu busquei uma pós-graduação, uma especialização na área de segurança. Fui para o Senac de Sorocaba, as aulas eram de finais de semana e os professores, o corpo docente era muito qualificado. Então eu cheguei a pegar a ementa do curso antes, peguei o currículo de cada um dos professores e vi que eram professores muito bons. E aí eu investi tempo, valeu muito a pena, porque eu me preparei para a prova de certificação e, obviamente, a primeira prova que eu fiz, eu reprovei. Então aquilo me frustrou muito, porque a prova era muito difícil, eram 250 perguntas, uma prova escrita, e eu fiquei muito frustrado porque não era o normal. Eu sempre fiz provas de certificação e passava. Então um pouco de arrogância minha, achava que era só fazer um curso, uma especialização e ia dar tudo certo, eu ia passar na prova. Muito tempo depois, estudando mais, eu vi que eu tinha que melhorar meu inglês e lá na Inglaterra eu, obviamente, melhorei muito meu inglês. E morando lá, eu apliquei novamente para a prova do CISP. Então fui aprovado em 2008 e essa certificação que eu levo até hoje. De lá para cá, em 2014, eu vi que havia uma tendência do mercado falar sobre segurança na nuvem. Eu decidi expandir a minha área de conhecimento, não mudar totalmente para também ter uma certificação na área de Cloud Security, porque você tem uma oportunidade de trabalho em outras áreas e você quer aproveitar. Então, em 2014, eu me certifiquei como CCSK, é uma certificação da Cloud Security Alliance e, novamente, eu tive que estudar, eu conheci um pouco de segurança na nuvem e isso valeu muito a pena porque dentro da IBM, a empresa que eu trabalhava na época, eu tive a oportunidade de trabalhar em assessments de segurança em Cloud Security. Então me abriu oportunidades dentro da minha própria empresa ter uma certificação diferente daquilo que eu fui contratado para fazer. Em 2018, pensei que era melhor eu qualificar melhor e ter uma outra certificação de Cloud Security. Então eu estudei para a prova do CCSP da IC Square e em 2018 eu me certifiquei também pela IC Square. Então hoje eu tenho, além do CISP, outras duas certificações de Cloud Security e embora eu não trabalhe efetivamente nessa área, hoje as empresas estão migrando muito para a nuvem. Então sempre eu tenho que usar algum conhecimento daqueles que eu tive que me certificar. Valeu muito a pena ter estudado para Cloud Security e me deu muito embasamento para hoje eu falar sobre identidade na nuvem ou outros componentes e outros negócios também. E agora em 2020, com a tendência da LGPD, GDPR na Europa, está se falando muito sobre privacidade. Então eu pensei, tá na hora agora de eu buscar uma certificação e trabalhar melhor essa minha parte de privacidade. Então esse ano eu me certifiquei pela ISACA como CDPSE, que é uma certificação técnica em privacidade de dados. Então eu usei bastante do meu conhecimento que eu já tinha em gestão de identidades, que trabalhava privacidade de usuários e complementei com alguns estudos para conseguir a minha certificação da ISACA. Então veja que a minha dica aqui acompanhe as tendências de mercado. Você pode migrar dentro da sua área de atuação, então dentro de segurança você pode migrar para outras áreas, assim como em desenvolvimento você pode migrar para outras linguagens, então você pode mudar de áreas sem mudar muito. A mudança drástica, ela é de alto risco para você. Então se você conseguir dentro da sua área de conhecimento mudar um pouquinho,
vale a pena. Com relação ao trabalho no exterior, como eu já comentei aqui no vídeo, nós moramos na Inglaterra por 1 ano e depois 2 anos nos Estados Unidos. Bom, como é que eu consegui esses trabalhos? O primeiro da Inglaterra foi mais a minha esposa que conseguiu essa oportunidade de estudar 1 ano por lá. E eu fiz aquela técnica de ligar para as empresas, uma vez que eu já tinha o visto de trabalho por conta da minha esposa estar estudando, né? Ficou mais fácil para eles me contratarem, obviamente. E para eu já ter experiência na área de redes e segurança, então facilitou. Eu lembro que eu cheguei em um dia, 2 dias depois eu já comecei a trabalhar. Então eu tive que aprender como é que eu pegava metrô em Londres, como é que comprava o ticket, como que eu fazia para comprar um celular, como que eu fazia para ligar a internet em casa. Foi bastante desafiador, mas a gente conseguiu e foi uma ótima experiência. Nos Estados Unidos, eu consegui uma transferência de emprego de uma empresa brasileira, que é a IBM aqui no Brasil, fez a minha transferência para a IBM dos Estados Unidos. Então, esse visto de transferência, ele me deu a oportunidade de trabalhar 2 anos. Infelizmente, o visto expirou e a empresa não conseguiu fazer a renovação do visto e aí nós tivemos que voltar. Foram 2 oportunidades ótimas de trabalho, de crescimento, e pelo meu trabalho, eu viajei para diversos países. Eu consegui fazer projetos na Alemanha, na Polônia, República Tcheca, na Eslováquia, e essas viagens, além de ser uma oportunidade cultural, também é uma oportunidade de trabalhar com outras pessoas que pensam bem diferente da gente aqui. Então foi um crescimento muito grande, um aprendizado sempre. A minha dica aqui é: nunca desista dos seus sonhos, explore as oportunidades, eu tentei transferência para os Estados Unidos quando eu trabalhei na Novell, quando eu trabalhei na CA e consegui finalmente pela IBM. Tente, corra atrás que você vai poder conseguir. Se você for persistente, você vai conseguir. Bom, com relação ao empreendedorismo, durante a minha carreira profissional, eu já tentei abrir 4 empresas. Eu estou na minha 5ª empresa. Então, a primeira empresa eu abri na área de consultoria de redes e desenvolvimento de site. Isso por volta de 1998. Foi uma oportunidade que eu abri com 2 colegas. A empresa acabou não dando certo porque eu não tinha muitos conhecimentos de design para criar os sites mais bonitos e também não havia muitas oportunidades na área de redes. E para 3 sócios, né, manter 3 sócios não foi muito legal. Mas foi a primeira oportunidade de ter contato, saber como que é um contrato social, como que é pagar imposto, como que é viver do seu trabalho propriamente dito. Depois da empresa .web, que foi a primeira, eu fui profissional autônomo. Então havia uma possibilidade que você abria uma empresa no seu próprio nome e você poderia emitir notas. Então eu vivi nessa situação de profissional autônomo por 2 vezes. A terceira empresa que eu tive chamava Garage Soft. Foi logo depois que eu terminei a faculdade, porque eu sonhava em abrir uma software house ou ter uma empresa que desenvolvia software. Era formada em processamento de dados, obviamente, eu queria desenvolver softwares comerciais. Acabou não dando certo também e eu continuei nessa área de redes e aí fui evoluindo para a área de segurança. A 4ª empresa que eu abri chamava B2Soft e novamente eu tentei trabalhar nessa área de software, de sites, desenvolvendo aplicações web, e também a empresa infelizmente não foi para frente, fechei mais uma. Mas se um dia eu tiver oportunidades de ter um produto ou alguma coisa assim, sempre a gente fica pensando, né, sonhando em ser empreendedor. Então a minha dica aqui é corra atrás dos seus sonhos, não desista, uma hora vai dar certo. Para mim ainda não deu completamente certo a ter uma empresa, né, ser um empresário, mas eu compartilho histórias de amigos meus que trabalharam comigo e hoje são donos de empresas de consultoria nessa área de segurança e deram muito certo. Então assim, se deu certo para eles persistiram apesar das dificuldades, né, que é ser empresário hoje no Brasil, e deu certo para eles, uma hora vai dar certo para mim, vai dar certo para você também. Então se você tiver oportunidade, interesse em empreender, a área de segurança oferece muitas oportunidades de negócio. Vale bem a pena, é um trabalho que exige bastante qualificação
profissional, por isso não tem tantas pessoas entrando nesse mercado. Então, resumindo aqui nesse vídeo, vou dar algumas dicas finais. Faça o planejamento da sua carreira, mas se prepare para as coisas que vão dar errado. Uma vez que você está preparado, você não vai ficar tão frustrado assim. Sempre que possível, consulte outros profissionais, principalmente os profissionais mais velhos. Eles já passaram por vários problemas e já erraram muito, mas aprenda com a experiência dele e principalmente com os erros deles. Explore bastante as suas oportunidades. Aprenda sempre coisas novas. Você não sabe se amanhã ou depois você vai precisar ter um skill diferente, um conhecimento diferente, uma habilidade diferente. Então, sempre que você tiver uma oportunidade de estudar, de trabalhar em outras áreas, aproveite, agarre e com certeza amanhã ou depois você vai pensar: que bom que eu fiz aquilo há 2 anos atrás. Hoje eu tenho experiência nessa área. E uma última dica, e já me passou várias vezes pela cabeça, mudar completamente de área. Eu já quis sair da área de segurança e trabalhar com desenvolvimento de software. Eu já quis sair da área de segurança e trabalhar com treinamentos. Eu já quis sair da área de segurança e trabalhar com várias outras coisas. Mas a mudança muito radical, ela tem um alto risco. Se você é mais jovem e não tem muito a perder, como eu era assistente administrativo e mudei para a área de tecnologia, pode ser legal. Agora, quando você já tem um pouco mais de caminhada e já tem uma história, mudar radicalmente de área pode não ser tão interessante assim. E você pode explorar dentro da sua área de atuação, explorar novos mercados, explorar conhecimentos diferentes, principalmente quando não há muitos profissionais especialistas naquela área. Bom, já sabe, se você gostou desse vídeo, dá um like, assina o canal para se manter atualizado nas postagens que nós fazemos aqui dos vídeos falando sobre cibersegurança, privacidade e carreira e, como sempre, fique seguro.